Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. Pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, do meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser, minha vida, aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra, para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, dá boa noite para a Lucy, que chegou. E Boa noite. tudo bem, Lucy? 166, né? 166, tá na metade da página. Também estou Oi? aqui para contar. Tá, peraí. 166, também estou aqui. É, Também, tá, vou começar. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nestas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo e você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas. Uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante, como você nunca sonhou. uma coisa interessante, né? Momento, momentinho. Oi, Roberto, fala. Eu vou comentar sobre os parágrafos. Pode falar, Fernanda. Não, eu estou achando assim interessante esse último trecho aqui. Eu também estou aqui para contar. Não, como é que é? Finalmente a morte significa. Ai, qual que é?
é onde a gente vai encontrar a vida maravilhosa, né? Você perceberá amor. Numa dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência, que ele fala. Aí, às vezes, eu penso assim, aí eu fico assim, gente, será que não vai ser muito chato, não? Sem problemas para resolver, tudo lindo, maravilhoso e fácil. Às vezes me passa isso na minha cabeça. Mas tem grande criatividade, acho que não vai ser. Se tem grande criatividade, deve ter trabalho. Nossa, A gente está tão acostumado a viver. Não, a gente O está tão acostumado a trabalho viver. muda de proporção, ele se amplia muito, exigindo muito mais consciência, equilíbrio e benevolência. Na verdade, seria compaixão, porque quanto mais nós nos capacitamos, mais nos tornamos seres capazes de ajudar milhões de pessoas, não mais apenas aqueles que estão na nossa realidade próxima. Então, vai ficar muito mais interessante. Celina, eu acho que aí às vezes eu me vejo, eu olho esse lado, né? Porque a gente aí nesse caso vai ter a gente, né? Quem conseguir alcançar, né? Que somos milhões de pessoas, né? Então vamos dizer que 100 mil ou 144 mil alcance, mas vai ter milhões de pessoas à nossa volta que de repente a gente pode então se ocupar em ajudar, como você falou, a ajudar essas pessoas, né? Aí faz sentido. Porque E não é com a palavra, é exatamente atitude. A isso, sua atitude vai refletir um profundo equilíbrio mental e emocional, porque a demanda ela se torna muito grande e o desequilíbrio das pessoas está quase no auge. Então, é, até faz sentido, né? De haver um número X que evoluam e outros milhões de pessoas que não evoluam para que haja esse trabalho feito, né? Senão, realmente, eu agora, esses últimos semanas eu tenho pensado muito nisso. Aí eu penso assim, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ter que vão ser milhões de pessoas ainda que ainda estão estacionados, né? Demoram você a. imagina, ó, nós estamos todos conectados, não apenas à humanidade do planeta Terra. Há milhões, bilhões de planetas, civilizações, algumas muito mais atrasadas que nós, outras mais avançadas, e cada Uhum, pessoa, cada indivíduo é importante para trazer, cada vez que a gente avança, ampliando a ampliação da nossa consciência, essa uhum. vai sendo repartida com o todo, considerando não apenas a humanidade da Terra, mas todo o universo. Então, cada vez que a gente melhora cada vez mais no entendimento e na compassividade, mais a gente pode transmitir e ajudar as pessoas. Então, é uma coisa assim, cada vez que a gente melhora como um ser humano, mais a gente se qualifica a ampliar o nossa consciência para o todo, porque estamos todos ligados. A gente tem que entender isso. Cada vez que a gente melhora, a gente não melhora apenas para nós, a gente melhora a, a energia do todo. Aí a gente vê que os infortúnios são necessários acontecerem na vida das pessoas.
para que, de repente, quem está num patamar mais elevado esteja em condições de amparar, de ajudar, né? Aí vai ter essa, como você falou, essa missão, essa empatia, esse compaixão em fazer alguma coisa pelo. Quer dizer, esse trabalho eu acho que nunca vai deixar de existir, né? Sempre vai existir para sempre, porque sempre vai ter as pessoas que ainda estão, não estão no alcance, né? Então é uma maneira da gente. Não, agora eu consegui clarear mais um pouquinho na minha mente essa grande. É muito amplo, é muito gigante, é extraordinário. Só falando assim, é tudo lindo e maravilhoso. E a gente está aqui para poder tentar entender, compreender, aprender, principalmente, né? E ter sabedoria para poder vivenciar tudo isso. É isso. Valeu, Celina. Obrigada. Ajudou. Ok. Engraçado, a Celina falou que estamos interligados, né? Eu já vi É, falar que tem que sair, tem que falar alguma coisa, né? Que os seres extraterrestres, os seres de outros planetas, outras galáxias, eles não deixam o ser humano aqui na Terra explodir a Terra, porque eles também serão atingidos. Então eles ficam de olho também. maravilha, muito bom. É, Fazer. Fala. também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que, quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente, a fonte do ser recebe a oração e, frequentemente, obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do seu ser será experimentado somente quando você estiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano. E quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Só Esse uma palavra aí. emocionalmente. Isso, Pode pode falar, falar. Luciano, pode Não, falar. não, não pode falar. Não, ele aqui salienta, está no meu livro, está bem salientado aqui, né? A gente não precisa ser bonzinho, caridoso, é, pensar em todo mundo, nada. A gente precisa ficar preocupado, nesse momento em que nós estamos, em transcender o nosso ego. Esse é o nosso principal propósito aqui na Terra. Porque quando você fizer isso, quando eu vou supor, eu estou aqui, o cara passa a pedir esmola para mim e nem olho para ele.
Estou falando hipoteticamente, certo? O cara nem olha para ele. Estou aqui concentrado em transcender, em me preocupar, em me autoconhecer, perceber o meu ego e daí conseguir fazer com que que a minha alma comece a expressar a consciência universal. A minha individualidade agora começa a expressar a consciência universal. Quando isso acontece, quando eu consigo transcender o ego e fazer aquilo, cumprir esse propósito que está aqui nesse parágrafo, aí eu vou ser normalmente, naturalmente, genuinamente generoso, caridoso, muito mais preocupado com o próximo do que o que a gente vem tentando agora executar e tal. Mas é fundamental, não tem escapatória, pode falar o que quiser, pode bater sapato, tem que se autoconhecer, tem que se auto-reconhecer, tem que perceber o ego e dar a chance da psique falar, alma, vem para cá, porque essa consciência já pode ser dirigida por você e o ego está afastado aqui, nós vamos tocar a vida dele de forma diferente. Então, é fundamental, não é uma questão assim, eu vou na igreja todo domingo, exagerando, né? Vou na igreja todo domingo, eu rezo todo dia ajoelhado, eu não faço mal para ninguém, eu dou esmola para todo mundo que pede, não adianta. Se você, porque no fundo, você está dando esmola porque você está querendo, sei lá, parecer caridoso, parecer que tem mais dinheiro que a pessoa, parecer um monte de coisa. Quando você dominou seu ego, transcendeu, você vai ajudar quem tem que ser ajudado e quem passar até a sua frente de forma natural e real. Eu ainda não atingi esse estágio, é claro, né? Mas estou no caminho, tenho consciência disso, tenho consciência que é isso que eu preciso conseguir. É claro também que eu não estou falando aqui para. Não adianta se ajudar. Tudo bem, a gente está vendo aí gente precisando de ajuda, a gente tem possibilidade de ajudar. Faça isso sem que ninguém perceba, né? Faça isso de forma genuína, tentando ajudar na medida do seu possível também, né? Era isso. E este é o verdadeiro propósito por detrás da existência. Uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo ser e a criação. A- Opa. Aqui lembra você que, quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus, com muita clareza, que, por mim mesmo, não posso fazer nada. Continuamente declarava que o Pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim neste tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa, a princípio, para aceitar e fazer bom uso destas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise, são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente, elas incorporam o temor de ofender a Deus, ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero, vou dar uma pausa aqui rapidinho, esse caminhão aí está passando. Nós não estamos ouvindo, não, viu, Luci?
Não está atrapalhando? Não. Não. Esse caminhão do lixo é terrível. Normalmente, elas incorporam um temor de ofender a Deus ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além destas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nestas páginas são a verdade e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nestas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e, gradualmente, a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que seu universo não é sólido. Como provavelmente você já sabe, de acordo com seus cientistas, a matéria sólida, a substância visível do mundo, é de fato composta de partículas de energia. A verdade do ser, de sua dimensão terrena, repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Para compreender meus ensinamentos referentes à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio fundamental, subjacente a todo o seu mundo criado. A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual, mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência para dar a vocês uma nova perspectiva do mundo e da existência em si mesma. Como vem fazendo há milênios, você continua pensando que o seu mundo é sólido e que as condições do corpo e de todo fenômeno externo estão fora de seu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência e suas vidas diárias refletem essa crença. Entretanto, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, né? Como diz na carta 1, depois da iluminação do deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas da Palestina e imediatamente comecei a controlar os elementos da matéria, nos lugares onde via necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Vim para mostrar a vocês exatamente por que eu pude fazê-lo. Como revelei na carta 1, durante o tempo em que recebi plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não me foi dado entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia simplesmente que essas partículas se moviam em altas frequências de velocidade
no interior da mente de Deus e que a mente de Deus era universal. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. É só fazer uma colocação. Uhum. Através da oração, da meditação e um profundo anseio de ajudar, nós podemos literalmente conseguir desviar o fluxo de água de uma tempestade para que ela não fique tão intensa a ponto de causar dificuldades para as outras pessoas. Lembram daquele trecho que foi colocado na internet quando houve aquela tempestade terrível lá na Espanha? E aí, à medida que a tempestade ia se fazendo os estragos dela, houve um grupo de pessoas que, em oração, elas conseguiram praticamente impedir que aquilo continuasse. Então, isso é uma forma de controle da matéria. Então, assim, nunca pensem que nós não podemos nos colocar diante de um ciclone e conseguir derrubar isso. Por isso que foi aquele furacão Milton que atingiu a categoria 5, mas quando tocou a, a Flórida lá, ele caiu para 1. Isso porque houve os pensamentos compassivos de um grupo de pessoas conseguiu atuar profundamente nisso. Então, não pensem que nós não podemos, porque não há nada sólido. É apenas um nível de consciência do fluxo de matéria que você pode usar. Então, a Cristo tinha a capacidade de realmente alterar a não apenas aquela população da Palestina, mas o mundo todo, a humanidade toda. Mas ele não fez isso porque ele respeitou o livre-arbítrio de cada um. E ele tocou apenas aqueles que precisavam e se dirigiram a ele. Então, essa capacidade, como transformar água em vinho, e essas questões, elas estão ao nosso alcance, mas é um nível de fé e um nível de purificação. É uma dúvida além, assim, não pode haver dúvidas acerca da nossa verdadeira natureza, que é divina. Ele está em nós, ele está ao nosso redor, dentro de nós, e a capacidade que nós temos de ampliar essas possibilidades de manipulação da matéria, elas ocorrem exatamente com esse nível de fé, de consciência da nossa verdadeira natureza. A gente ainda, todos nós, ainda não temos uma profundidade na nossa consciência de perceber essa energia. Nas meditações, é possível sentir claramente e entrar em um estado de consciência que permite a você compreender que é simples, é um nível de liberação de sujeiras no nosso interior. E a purificação do ego, né? Como ele fala.
Continuamos. Sim. Quer falar, Vladimir? Ai, eu ver. Eu já vi casos também de pessoas que conseguem, o leão vem para cima dele assim e ele não faz um movimento mentalmente, o leão chega e fica e se comporta que nem um gatinho, sabe? Não ataca ele. E só com a força da mente consigo fazer isso. Precisa ouvir alguns relatos da Cristina Cairo. Ela é uma pessoa que tem experiências bastante interessantes em relação aos animais. Ela é vegana há décadas e ela tem um nível de pureza, não sei, algum nível de consciência que assim a interação com os animais é uma coisa assim quase muito diferente. Então essa questão que você coloca é, ela tem relatos bastante interessantes assim na forma como ela interage com os animais e é um nível de ela não tem energias de sofrimento dos animais por ela não comer carne, nenhum tipo. E ter uma consciência grande acerca do que é ser vegana, não colocando pejorativamente, mas ela tem um entendimento sobre não se permitir estar, ingerir sofrimento daquilo que vem dos animais, né? Que não é tirado, eliminado com nenhum tipo de cozimento. Então, uma pessoa com essa natureza, ela pode interagir, porque tudo é frequência. O que você manda, você atrai. Como ela não possui esse tipo, então a interação com os animais, no caso dela, é bem interessante. Assim, isso. Ela poderia fazer coisas bastante interessantes a ponto desse indivíduo que você relatou com o leão. Existem um pessoal que está ligado àquele Instituto Onça Pintada, que eles brincam, eles levam um bando de onças para brincar, dar banho, eles aprenderem a nadar, até ficar adulto. Mas é isso. Hum. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Portanto, a mente humana podia interferir e de fato fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. Essa foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos. E imediatamente eu os eliminei da minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi por que as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamento. Também me foi dado ver as comunidades de partículas vivas que a ciência chama de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. Eu estava consciente da harmonia divina, controlando o funcionamento das células, as quais ativamente
construíam e mantinham as distintas partes dos corpos físicos de todas as criaturas vivas e das plantas, grandes e pequenas. Por essa razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da imanência e da atividade do Pai, nos menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros, por exemplo. Como expli- Como expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai, porque pude ver, perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino, e que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. Como disse anteriormente, este conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos onde fosse oportuno e necessário. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus da Palestina, eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas de igrejas anos atrás. Para compreender esta afirmação, você deve perceber que, antes do tempo de Darwin, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento Bíblico. Quando os homens das ciências tentaram anunciar suas descobertas e teoria, foram obrigados a descrever suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte de sua energia para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Mas ao fazer isso, essa estratégia causou a perda de sua clareza de visão e eles se tornaram impulsionados pelo ego. Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta por alguém da comunidade científica era ridicularizada, rejeitada e posta de lado por outros cientistas. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença na razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Assim, é absolutamente necessário para mim refutar algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Ao chegar a algumas destas teorias, tanto os cientistas como os homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas somente com a mente terrena. É, eu queria fazer uma colocação acerca do que ele coloca no parágrafo, mas ao fazer isso, é, é bem aquela coisa que está impregnada na ciência, na maior parte do que é chamado ciência, que é o método científico.
E aí é aquela coisa de tem que ser observada, tocada, e é aquele dos cinco sentidos. O que as cartas propõem é você conseguir passar além dos cinco sentidos que é estabelecido no método científico e que o problema é esse, né? Se você não puder mostrar algo ser tocado, ele não existe e não serve. Essa que é a grande questão nesse momento. Então, assim, os cientistas e nós mesmos sermos capazes de acreditar em algo que não é possível ser mensurado através dos cinco sentidos, que é o que o método científico exige e aborda, né? Tudo tem que ser passado por esse processo de ser observável, de ser manipulável e essas coisas. Então, a gente tem que, para você chegar a um ponto e falar assim, eu creio em Deus, Ele está em mim e ao redor de mim, me compõe por dentro e por fora. Você tem que, com convicção e paz de espírito, você tem que ter transcendido essa questão que ele chama a atenção nas cartas, né? Que é principalmente isso. Mas existem alguns seres que foram, como a física quântica e algumas coisas, que conseguem abordar o assunto em um nível muito mais profundo e amplo. Então, dando a possibilidade das pessoas terem outros parâmetros para compreender a matéria e a vida mesmo. Então, é bastante importante que isso esteja claro, que nós, como leitores das cartas e possíveis, prováveis pontas de lança da ampliação da consciência humana, a gente tem que conseguir transcender e realmente crer em coisas que não são mensuráveis pela ciência atual. Então, isso é bastante importante, até mesmo o fato de que a gente, as doenças, elas têm todas origem em desequilíbrios do nosso campo mental e emocional, que não é mensurável. Mas todas as doenças que chegam ao nosso corpo físico, elas são decorrentes de desequilíbrios dos nossos outros corpos mais sutis. E isso é uma coisa que as pessoas, os médicos, não entendem, então tratam dos males do corpo material, sem levar em conta outros aspectos que estão aí. Então, assim, até que haja uma congruência maior entre aquilo que é visível e aquilo que não está visível às pessoas, a gente tem que ter essa postura de sermos aquelas pessoas que, tendo uma consciência maior do funcionamento da realidade através das leis da existência, é importante que isso seja ampliado às pessoas do nosso grupo, porque isso vai sendo manifestado, emanado para o todo, para a humanidade. Então, a gente consegue mudar ah, as possibilidades de elevação da consciência da humanidade através do nosso entendimento e da nossa fé. Se a gente crê de fato, a gente tem que meditar bastante, focando primeiro na respiração para estar no presente, que é o único lugar que existe. E aí
através disso, conseguir ter esse entendimento, essa interiorização. Ele fala logo em cima que a maior parte das pessoas tem uma compreensão das cartas intelectualmente, mas não vivenciando elas. E isso é o nosso dever, junto às cartas, de conseguir assimilar mais profundamente isso. É, Bonfim, eu vou. Tem uma. Eu só ouvi por cima, mas você tinha uma questão importante em relação a um familiar seu, de descompensação. Eu usei o Ho'oponopono da aceitação, que eu vou colocar no grupo, vou tentar mandar para você. Para mim, Ela, Celina, hã? O para Bom quê? Bonfim. fim, o bom fim. Ah, para o Bonfim. Ah, Ele não, eu vou mandar no grupo que é possível mandar. E é o seguinte, ele tem uma oração e ele faz com que assim, ele orienta a fazer durante 5 minutos. Eu aceito, amo e agradeço. Para a pessoa que você assim, tem uma indisposição qualquer, porque se ele apresenta essa indisposição, está na sua vida, parte disso é seu. Ele só manifesta algo que está em você. E isso eu digo assim, e quando entre os familiares é necessário que haja um tempo maior Ah, de fazer isso, tá? E aí, porque eu sofri uma violência física mesmo de alguém que eu não esperava. E assim, eu não entendi, mas meditando e realizando a dissolução dessas energias que estavam vinculadas à ocorrência desse fato em mim, assim, houve uma mudança. Não é nem gradual, foi rápida, mas assim, muito profunda e assim, houve uma alteração completa do estado emocional e mental da pessoa e assim, funciona. Então, é você pedir perdão, muito perdão, porque ele está mostrando algo entre vocês, em você. Por mais difícil que possa parecer, aquilo que está nas leis da existência. Se algo dessa natureza chegou à sua realidade, você tem que observar e dissolver essas energias e o Ho'oponopono é uma ferramenta incrível, tá? Mas pode continuar, Lucy. Se você puder, pode mandar no meu WhatsApp. Tá? Eu mando. Eu tenho consciência de que é comigo isso aí, né? Eu tenho que resolver. Eu que não estou sabendo resolver. Eu tenho essa Eu não consciência. sabia. Pode falar, Oi? Rodrigues. Pode falar, Rodrigues. Eu só queria adicionar a sua palavra, né? É lógico que a gente que está nessa jornada, a gente quer acertar. Eu acho que todos aqui, né, desejam acertar. Mas eu lembro que Cristo diz o seguinte: você vai errar. Ele diz em outras palavras, né? Você vai errar muito porque você carrega uma, uma história aí de anos, né? Eu, por exemplo, tenho mais de 50 anos, então eu tenho uma carga de egóica muito pesada, né? Que está no subconsciente e no inconsciente.
E todos os dias, eu vou contar o meu testemunho, né? Todos os dias, eu dou uma lida nas cartas, eu, eu medito, eu busco, eu oro, eu falo com o Pai, eu tenho assim, eu tô, é, eu tô mais, vamos dizer assim, ao contrário do que eu era, eu estou mais buscador, né, dessa relação com a consciência. Mas eu digo uma coisa para vocês, nem todas as vezes eu tenho sucesso. Meu ego ainda vence a maioria das batalhas, né, que eu lido diariamente. E eu estou falando isso porque não é mágico, né? Cristo diz que isso é uma jornada, é uma jornada. E, O importante do que a Celina disse aí é a gente saber também, e essa prática, né? Eu estou falando da palavra da prática que ela disse, né? Essa prática, ela é a nossa resiliência, a nossa insistência, a nossa dedicação. A gente vai errar, vai, nossa, dou muitos vacilos ainda, mas a gente não pode desistir. E outra coisa, Sim, se você errou, é porque você ainda está no processo, né? Vai chegar um momento em que aquele momento, aquele erro, vai ser corrigido porque o pai vai te lembrar disso antes, ele vai te preparar antes e por aí vai, né? E quando eu falo pai, é a consciência divina, ou a consciência universal através da nossa consciência divina. Então, estou contando a minha experiência. Eu tenho dias mais difíceis do que fáceis no sentido de lidar com os impulsos egóicos. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vim para esse grupo, depois que eu entrei aqui, depois que eu comecei a ler as cartas, é, eu estou tendo vários dilemas, vários conflitos, problemas e tudo mais, mas eu estou aqui firme. Porque eu tenho convicção, né, de que o Pai, ele disse, se você permanecer firme, se você fizer o processo que eu estou orientando, você vai conseguir, né? Lógico que eu já tenho sucesso, já evoluí bastante, né, depois que eu entrei aqui, mas é assim mesmo, né? A gente nem sempre às vezes a gente vai bater com o impulso egóico, a gente vai ficar triste, poxa vida, errei de novo. Mas não desista, né? Entenderam? Só isso que eu queria Eu dizer. penso, Pronto, pode falar. é, eu penso assim, eu também leio as cartas desde 2018, né? Eu já tenho uma profunda compreensão, mas assim, em relação ao que era antes. Eu sei que agora, como a gente vai conhecendo, né? Aí é onde vai vindo, acho que as tarefas mais difíceis, né? Então, eu sinto isso aí. Nos últimos 4 anos, eu tive várias situações que jamais eu ia passar. Eu tive problema com meu pai, né? O pai foi muito ausente comigo e ele morreu na minha mão, né? E, uns 4 anos atrás. E agora é o meu irmão também. Então eu acredito que seja realmente a forma que eu estou me conhecendo, está vindo as situações para me resolver. É difícil, né? Não é fácil. Tem alguém que perde o rumo, né? Mas eu acredito que eu também, depois que eu conheci as cartas, mesmo todo esse sofrimento, né? A gente entende o porquê. Eu agradeço, né, pela Celina, para mim. Eu já tinha visto também o fono, só que eu deixei de lado, né? Assim, e realmente funciona. E eu também estou aqui, que entrei, né? Estava estudando mais sozinho. Eu vejo que faz a gente ter experiências, né? Ajuda a gente. Eu agradeço. o Ho'oponopono é muito importante porque ele é explícito nas cartas, lá no, na penúltima página da carta 4, em que ele fala:
só existe o santo perdão e a santa reconciliação. Então, se existe incongruências no seu campo, na sua realidade próxima, que, em que existem conflitos e malquerenças, elas estão conosco. A autorresponsabilidade é isso que ele fala o tempo todo para nós. Você tem que observar esses fatos na sua vida e entendendo que elas são partes da sua energia, que você ainda Boa noite a retém. todos aí. Uhum. E então, isso é uma verdade que está ali. Eu mesma demorei bastante tempo até imaginar assim, por que que ele me atacou, me machucou. E assim, eu entendi que havia essas questões em mim, na medida em que eu falei, não, isso é meu. E, e fui fazendo o Ho'oponopono, fui fazendo, pedindo perdão, fui fazendo, de maneira que, assim, sabe a transformação da pessoa em um outro ser? É uma coisa, assim, incrível. E tive muitas outras coisas, me livrando de um câncer há alguns anos atrás, ao fazer com que eu fizesse o Ho'oponopono, assim, direto e reto, para eliminando cada ferida emocional causada por uma interação de baixa vibração com várias pessoas. Eu fui, assim, esses momentos vieram à minha consciência. Não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa bem. Nesses momentos eu digo que havia, assim, eu retive algum nível de mediunidade mesmo, assim, mas nunca foi amplo, assim como muitas pessoas têm. Assim, a minha era muito direcionada, vinha a ideia e a questão. Então, assim, eu fazia muito, gente, muito, muito mesmo, por muito tempo. Então, assim, é um processo que eu vivi de isso. Então, tem é o que eu usei bastante, assim, numa época que eu precisava bastante. No YouTube, você procura reprogramação mental, tracinho, perdão. Aí medita nisso, ouvindo isso. Foi o que eu fiz. Então, é só para dizer, tá? Tá bom. É. Uhum. Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energias tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang e o qual acreditam deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do que? Qual foi o fator de motivação por trás dele?
A ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão? Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro ou por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é um simples fato da existência, ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional, sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso? Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e vital nível da criação sem uma resposta para por que tudo o que é trazido para a manifestação visível através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional, nada de valor se descobrirá na busca de suas origens até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. Interessante, né? Interessante. Hum. A, a, Cristo, nas cartas, ele diz que o universo é energia, né? Tudo no universo é energia. E tudo gira em torno do eletromagnetismo, né? Que ele chama aí de gêmeos, né? Energias gêmeas. E a ciência, ela só consegue enxergar o que é possível se provar no sentido material, né? Então você vê que o casamento da ciência com a verdade, com a realidade, é uma coisa impossível de acontecer, né? Nós estamos numa, numa busca, né, de realmente enxergar essa realidade, que é energia, né? Lutamos na nossa mente, na nossa consciência, né, contra os impulsos, porque a gente está entendendo, buscando agora essa realidade, a realidade que não está aos olhos, né? Não está no cheiro, não está no toque, nos sentidos, não é percebido por isso, e sim pela consciência, pela psique, né? Através da consciência divina e da alma, né? Então, realmente, é muito difícil a ciência chegar a alguma conclusão, alguma verdade a respeito da realidade, né? Não tem como, né? Pode ir, Lúcio. Certo. É para ela chegar, ela tem que sair, né? Sair para fora da caixinha, né? Pensar, apesar que dizem que a ciência pensa fora da caixinha, mas nem tanto, né? Porque está restrito ao materialismo. Koji, Uhum. Koji, Nidipon. É a Agora, verdadeira. Opa, Celina? Pode ir, Lúcio. É a verdadeira natureza do espaço o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo magnetismo tem aparecido à mente
à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. É mesmo. Materializando o Deus, né? Materializando a consciência divina, né? Como se fosse um indivíduo muito poderoso. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa, de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópia de si mesmo, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida como sendo perceptível, porque é capaz de duplicar si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniram de modo específico, acidentalmente, poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Esse consenso de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Esse bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras, o que é visível e o que é invisível. Já existem alguns Já, eu ia falar isso. Pode... cientistas, é, Uhum, o Joe pode falar. Dispenza, o o cara que escreveu a Biologia da Crença Hum, e alguns outros indivíduos que mostraram experiências de física com relação ao emaranhamento quântico e outras coisas dessa natureza que dão esperança para que eles possam trazer mais pessoas para essa questão, que tudo tem consciência, desde a menor partícula, todo tem consciência. Então, a gente vai chegar a um ponto em que nós vamos observar a natureza e uma formiga, como ele diz mais para frente, e vai respeitar cada forma
manifestação de vida, entendendo até mesmo aquelas incongruências que dão origem a energias muito da antiverdade, que ele vai falar mais para frente, e compreender e amar a tudo. Em algum momento da nossa existência, dessa ou de outras, a gente vai chegar a um ponto de compreender as coisas num sentido muito mais profundo, com o nosso coração. A gente ainda está na nossa mente inferior, que é o ego. Mas quando a gente conseguir chegar a esse ponto de observar toda a natureza, toda a realidade com olhos de amor, e aí eu me coloco como Rodrigues. A gente ainda está apanhando bastante e existem muitas incongruências no nosso campo e que vamos tirando com a meditação, com a oração, com o perdão e tendo a chegar a um ponto em que nós queremos nos reconciliar com toda a vida, né? E está muito claro também que não é teoria, não é uma teoria, não é, Não é? não é uma fórmula mágica, não é um tratado científico que vai revelar a realidade para o indivíduo. É a consciência, né? É a consciência universal e ele também, né? Através da psique, junto com a alma, que vão chegar a esse caminho, né? Que vão se atrair a esse caminho e se conduzir ao caminho. O processo é individual e é humano, espiritual. Portanto, teoria está fora desse contexto. Por isso que a ciência, ele diz aqui que a ciência não vai conseguir, mas o cientista, né, o indivíduo iluminado vai conseguir fazer isso. Por isso que eu, Então, por é, isso que ele fala tanto, né, que as religiões não vão levar ninguém à verdade, à realidade, né? Conhecer. Não é religião, não é uma ciência, não é uma teoria, não é um tratado, não é nada disso. É a consciência do Pai. É a mudança de atitude, né? É a sabedoria de ele saber da consciência universal, quem ele é, onde ele está, né? Que ele já passou de várias vidas, enfim, todo esse conhecimento, né? Que Cristo traz nas cartas aí. então, a semana eu vi alguns cientistas falando, né? Alguma reportagem sobre isso, de que a mente, os pensamentos se processam fora do corpo físico, que eles estão chegando, concluindo que a mente se processa fora do corpo. E, na verdade, Deus não está dentro da gente, do corpo, né? É a mente que dirige a nossa mente, né? Então, ele não que ele esteja, eu vou procurar Deus aqui dentro de mim, eu não vou achar. Mas ele é a mente que dirige a nossa Vai mente. achar, Vou vai achar. achar, vai Sei. achar. A gente sabe que existe a mente coletiva, né? Uhum. Eu já pensei sobre isso algumas vezes, mas depois eu parei para não entrar em parafuso, né? Mas assim, fisicamente a gente tem o cérebro, né? Que é o responsável pelos processos Eu vejo como hardware, sabe? O cérebro cognitivos, é o né? hardware. E o software é a mente. Ah, entendeu? Só que essa mente, Eu ela entendo. está onde, né? Ela está onde? Então eu penso que quando o Cristo fala da mente coletiva, ele está falando dessa mente universal, dessa mente que todo mundo busca, que todo cérebro busca a informação lá. Porque ele diz que o que eu faço, alguém já fez, eu estou só replicando o que alguém já fez, porque isso é energético, né? Então, a energia causa o pensamento, que é uma energia, né? Ela gera mais o sentimento gera a carga energética para materializar aquilo. Então, eu penso que a mente se trata da mente coletiva, mesmo sendo a mente individual, mas ela porque ela está ligada, né? Eu penso assim, tá? É minha, minha teoria.
Não, você está próximo do que eu compreendo também. Que, na verdade, a gente tem os quatro corpos inferiores, chegando à mente inferior, onde é domínio do ego, e existem os três superiores, os três corpos superiores que estão num Fora do corpo. determinado nível. É, na verdade, até aquilo que a gente chama de mente, emoções, nós temos o corpo físico, que tem uma determinada frequência, o corpo etérico que sustenta, que absorve a energia vital do ambiente, que é uma frequência um pouco maior, uma oitava de frequência. Aí nós temos o emocional, que é uma oitava de frequência mais elevada, e temos a mente, o corpo mental. Dentro desse processo, existe aquilo que todos vocês conhecem como o mundo das ideias de Platão. Esse mundo, energeticamente, ele existe e ele retém em si todas as formas, as, as criações. Então, por exemplo, ali tem um, uma figura geométrica, o triângulo. Ao mesmo tempo, é uma figura que ela se modifica continuamente, porque a gente tem uma figura geométrica que é um triângulo que tem três lados, mas elas têm diferentes formas. Triângulo, octângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles. Então, há uma forma. Quando você fixa o seu pensamento numa determinada figura geométrica de três lados, elas sai do plano das ideias, que é chamado de arupa, sem forma, para chegar ao plano abaixo, que é rupa, que é onde aquilo que você pensou, idealizou, ela toma uma forma exatamente como um triângulo equilátero, digamos assim. E, e é isso. Então, assim, existe tudo é energia. Este plano, dentro daquele corpo de sete corpos, que tem ah, os três corpos espirituais superiores, os três corpos superiores, tem manas, que é a mente superior, de onde saem todas as ideias e todas as possibilidades de manifestação neste plano da matéria visível. Tem manas, é a mente superior, é o ponto onde a nossa evolução vai, a nossa frequência, quando vai se elevando, essa é a que é atingida primeiro. Então você começa, se torna dom, o dom de falar bem, de entendimentos mais amplos. O o segundo corpo é Budi, que é o corpo do amoroso, é a amorosidade. Então, onde você vê tudo com olhos de amor e não desaparece as incongruências desta realidade. Atma, que é o corpo mais elevado, é a nossa alma superior, não a nossa alma ligada à psique. A alma superior que todos chamam de eu sou. É onde Cristo está. Não, Cristo está mais acima, mas é onde ele vê tudo nesse nível. Então, ele é isso. Entenderam?
só para ajudar o Rodrigues. Vamos. O pessoal tá quietinho hoje. O Ai, assunto, o assunto tá embaçado, né? Tá embaçado. O pessoal hoje O tá assunto, não é- desanimado. o assunto é indigesto. Será, ou será que sou eu que tô dando opção não, pro pessoal? Não. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com a teoria da autoduplicação molecular, não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico e diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, essa também não é a explicação correta. Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, criando de longe, é o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores das velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser, por trás e dentro da molécula viva. Gente, vocês não acham, é assim, eu andei verificando que Apocalipse significa revelação, certo? sim, Parece que a gente está vivendo o Apocalipse, a revelação. estamos no Apocalipse. Estamos, né? Então, Estamos. não estou errada. Eu fico pensando, nossa, está sendo revelado tanta coisa para gente, né? Ultimamente. É apenas o começo. Eu Uhum, não lembro qual é a carta que Cristo fala aqui, mas ele conta que a ciência, acho que era no século XIX, né, que ela começou a sair do, da caixinha religiosa, do pensamento religioso, né, porque a religião, ela determinava onde é que era o céu, onde é que era o inferno, Deus e tudo mais, né? A religião, sim. principalmente o catolicismo, né, o românico, né? Uhum, Então, quando os cientistas começaram, como Galileu, né? Enfim, começaram a ver que a ciência podia provar que a religião estava manipulando a informação, houve vamos dizer assim, houve um acordo entre a ciência, os cientistas, né? E uhum, os e o e a religião. Para quê? Para que a ideia religiosa permanecesse. E aí uhum, Cristo diz aqui na carta que os cientistas, por conta dessa amarração, que é uma crença, né? É puramente uma crença, a ciência, uhum, fi- a ciência ficou bloqueada. Então, até o pensamento científico, ele fica preso ao pensamento religioso, à teoria religiosa. Por isso que não tem como ela avançar, entendeu? sim. Está na carta aqui, em algum lugar, eu não lembro onde que é. Tá Tá mais pra sim, tá frente. sim. É na 5 mesmo? Quem vai falar sobre É, isso? acho que é por aqui mesmo, que acho que já É falou na já. seita. Vai falar agora. A falar agora? Ele vai lá na Hum, frente aí falar sobre isso. Interessante. sim, bastante. Vamos lá. Então, continuando a sua história da criação, a ciência afirma que depois da autofabricação de moléculas vivas, capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesmas em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu. E esta se tornou o material da construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum,
a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motivou tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado e as pessoas com ela a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Porque a primeira molécula viva é a primeira célula viva, são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Então, você vê, você tem nas matas, né? Pensando aqui, estou pensando aqui agora. Você tem as matas, a vegetação primária e secundária. A vegetação primária é a vegetação original, e a vegetação secundária sofreu modificação porque ela já foi devastada e nasceu de novo, né? Foi reconstruída, a mata foi devastada, depois reconstruída. A primária mantém a originalidade da criação, né? Então, de como ela foi criada. Mas dizem que não existe muito mais mata primária, mais secundária mesmo. Mas É. é, a secundária, ela como é que é? Ela é extraída da primária. Então, Hum, continua o processo, né? É só uhum, um termo para aquilo que é primário, no meu uhum. entendimento. Sim, mas assim, quando você assim, faz um desmatamento, aí vai fazer a regeneração dessa vegetação, ali no meio já nascem outras coisas, umas gramíneas exóticas, sabe? Não é aquela mata como antes, nunca será como antes. Nascem mais coisas assim, há uma interferência de de outra vegetação. Mas é a vida, né? A vida sempre A é crescimento. Oi? A evolução, vida né? é crescimento. Evolução. É. Sim. Dizem que até a Amazônia não é primária. Em milhões e milhões de anos ela foi devastada. Então, não existe quase. Na verdade, diz, né, a ciência diz que a Amazônia já foi oceano, né? Já foram oceanos. E tá certo, né? E já foi habitada, assim, Esse né? planeta aqui, o que que esse planeta era, né? Uhum, Era banhado de água, né? Depois vieram a terra seca e tal. Evolução normal, tá certo. A ciência uhum, só está provando que Cristo, o que o universo, né? Ele é uhum. mutável, né? A vida não para. A vida não Sim. para. Ela vai se Sim. Ela era manifestar sólida. de formas diferentes e vai continuar normalmente. Já tivemos os dinossauros, agora não existem mais, né? É. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível ao olho nu, você Onde é que pode você está lendo? acreditar. Oi? Onde é que você está lendo? É, Não, eu também ué, me perdi, Rodrigo. Não, peraí. Era 7:4. Ai, caramba, 7:4. desculpa. Eita, nós. Então, onde é que eu parei? Gente, me perdi.
Pense neste fenômeno milagroso, né? É isso aí. É, peraí. Em que parágrafo? Ah, tá. Pense E bem nesse parado, fenômeno. lá em cima. É, tá? Pense nesse. Ali, né? Já achei agora. Desculpa. Eu, eu pense neste fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo: como pode a membrana puramente física da célula, invisível a olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você não vê um alto grau de propósito em toda a sua atividade? Você pode acreditar que este propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diversos ambientes. Isto não é evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação, de cada espécie, sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito, tornando visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento da consciência? E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito evidente na matéria viva. Pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, essa simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de gestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento da informação. A livraria, que contém não somente os detalhes que se relacionam com a célula, mas também os do corpo inteiro no qual ela reside. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta em si mesma parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas das células fossem apenas elementos químicos inanimados? É, tem aquelas coisas do RNA mensageiro, né? Que vai e manda mensagem para a célula que tem algum vírus que está atacando. Aí essa célula vai lá para avisa para outra célula, que é a célula responsável para atacar isso. Bem interessante. Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente que considera e decide chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente?
Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência do conhecimento, demonstrando a presença de vida inteligente em seu próprio aspecto mais básico? Mas eu achei interessante isso aí, ó. Hum, Parágrafo anterior, tá? Em que momento e como foi, ó, em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E aí ele diz: e uhum, como foi que o pensamento inteligente que considera e decide, né? Isso para mim é a razão, né? Chegou ao uhum. campo da matéria inanimada inconsciente. Significa que a matéria inanimada tem inteligência, né? Tá claro Sim. para isso aí? Não, É. ela não é. A gente não pode esquecer que tudo que a gente vê, tudo que é consciência. Ela não entrou, não teve um momento. Ela é, porque são Não, frequências. A não, consciência baixa frequência e se manifesta como material, como matéria, como pedra, como planta, como animal, como homem. Então não tem um momento, ele está aqui, entre aspas, né? É como se ele estivesse perguntando para a ciência, para os cientistas, né? Satirizando a coisa. Por isso que ele tem uma parte em que ele fala, né? Formem grupos para perguntar para a ciência, ele vai falar mais adiante. Para perguntar quando foi que começou. a primeira pergunta, ok, não estou questionando isso aí, não. Eu estou me referindo à segunda pergunta, que é uma pergunta, ele está afirmando isso. Ó, como foi que o pensamento inteligente que considera e decide chegou ao campo da matéria animada inconsciente? Ele não está questionando, não. Isso é uma pergunta. Como não é uma não está questionando? Uma pergunta é uma questão. Sim, mas no meu entender, né? Vou falar assim, no meu entender, ele está dizendo que o pensamento inteligente está sim na matéria inanimada inconsciente. No meu entender, tá? Uhum. É, Mas vamos à frente. Isso mas aí tá. Não vamos embaçar o negócio mais, não, né? Você? Oxe. Tá Você? faltando som. Você? Dormiu. Vamos lá? Eu fui pegar o Vamos. carregador, que meu celular está descarregando. Ah, tá bom da gente Meu encerrar celular está daqui a pouco, descarregando, hein? fui lá pegar o carregador. Então tá. 1h50. É, que- Continua? Pode continuar. Ah, tá. Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de uma vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o baço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas dos ramos,
ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula, que mudam de cor, segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível ao olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista. Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse lógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas idênticas trabalham juntos em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer os ossos fortes, expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não, as células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam, segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental da formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço, até a combinação de elementos para formar substâncias químicas. A combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva. A combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos. Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar sementes de tipo, de todo tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção, peraí, e a produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência. A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair dessa análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer
a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que se mencione as importantíssimas moléculas de DNA, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo organismo, planta ou bebê. Essas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA às células frágeis da matéria como a fonte da existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor de sua criação, de onde tiraram as células de DNA seus inteligentes poderes direcionais. A ciência já está satisfeita, agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto. Vamos dar um break aqui, porque a gente já está com 2 horas de reunião. Ótimo. Ok. Aí amanhã a gente dá uma continuidade. Na página 177. Isso. Essa carta 5 ela é mais. Eu acho Densa, que né? não, eu digo assim, é uma informação, como é que eu vou dizer? É mais para esclarecer a questão científica mesmo, né? Para a gente saber que isso é uma realidade, né? Mas que toda essa teoria vai por água abaixo, né? Porque o Sim, universo funciona de forma diferente, né? com certeza. Destruir todos os paradigmas que nós temos de infância aí. Ai, ai. Muito Verdade. bem. Então, gratidão, consciência divina, gratidão, consciência de todos por estarem participando aqui. Gratidão. Bom descanso e que Amém. a vida abençoe a todos. Boa noite, Semana pessoal. feliz. Boa noite, Bom bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.